Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast de conversa sobre os bastidores da leitura e tudo o que lhe diz respeito. O convidado desta semana é Ivan Nunes. Licenciado em Sociologia pelo ISCTE, fez mestrado em Estudos de Cinema na New York University e um doutoramento sobre Nanni Moretti, enquanto cineasta e personagem, na Universidade de Kent, no Reino Unido. Fez parte da geração da blogosfera no início dos anos 2000, nomeadamente com o blog A Praia. Mais recentemente foi adjunto do gabinete do Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva, no último governo de António Costa, e assinou com Paulo Pena os 5 episódios da série documental A Duas Voltas sobre as eleições presidenciais de 1986, vencidas por Mário Soares, um trabalho que foi emitido nos primeiros dias deste ano pela RTP Notícias e que podem ver na RTP Play e que estabelece alguns paralelos com as eleições que decorreram no dia de ontem. Mais um ano que passou e mais umas quantas modas que nos deixaram, mas como assim? Músicas que não nos saíram da cabeça, bonecos feios que precisávamos de ter. Ai, que fofo, meu favorito! Este era o que eu menos queria! Doces que tínhamos mesmo de provar. É muito bom! É isto que vocês fizeram viral? Em 2026, o Como Assim olha para as nossas obsessões coletivas e traz explicações. À quarta-feira, de 2 em 2 semanas, no site do Público e nas aplicações de podcast. Estreia dia 21 de janeiro. Ivan, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Nós não sabemos ainda quais foram os resultados, porque estamos a gravar da gravação deste pouco podcast. Antes. E se calhar eu gostava de começar pela tua primeira escolha. A Natalia Ginzburg, estávamos aqui a discutir a questão do título, porque tu leste a edição brasileira, o título português é diferente, mas na edição brasileira é Não Me Pergunte Jamais, que é um livro de ensaios. E eu gostava de saber o que é que te atraiu na escrita da Natalia Ginzburg e neste livro em particular. Eu sou fanático da Natalia Ginzburg, especialmente de um livrinho que se chama As Pequenas Virtudes, que foi aquele que eu li primeiro. E li quando estava no Brasil, eu passei uns anos no Brasil, quase 4. E a Natalia Ginzburg, nessa altura não estava... Tinha havido uma tradução em português de um livrinho que eu nunca li, chama-se Foi Assim, salvo erro pela Cotovia, sim. No início dos anos 90. Mas nessa altura não havia nada da Natalia Ginzburg em Portugal. E essa edição das Pequenas Virtudes era uma edição muito bonita e muito bem traduzida. E a Natalia Ginzburg tem uma escrita... Enfim, eu estou aqui um bocado embaraçado para falar de livros. Porque eu preciso de mais tempo para saber quais são as palavras que eu uso para descrever a escrita da Natalia Ginzburg, mas é uma escrita acho que é uma escrita muito despojada, é uma escrita sem adornos, é uma escrita muito íntima, de certa maneira, a maneira como se coloca perante as coisas, mas sem nada de excessivamente sentimental. E é muito tocante, e esse livro eu acho o livro uma perfeição. Eu tenho assim como se fosse quase um... Há um outro léxico familiar que também Sim, também li, mas realmente as pequenas... Eu gosto de ensaio também, e As Pequenas Virtudes é um livro muito perfeitinho. E eu não quis trazer um livro... não quis trazer um livro tão perfeito. Quis trazer um livro com o qual tenho uma relação muito mais ambivalente. Um livro com o qual houve muitas coisas que eu não gostei, houve muitas coisas que me irritaram durante o livro, mas ao mesmo tempo há assim umas escritas, há assim umas coisas que te deixam... há coisas que eu gosto muito, há coisas que eu gosto menos e vou voltar a ele. Sim, e sobretudo a sensação de que a minha relação emocional com o livro não estava resolvida. E depois há uma ligação com o Moretti. O primeiro texto que se chama, acho que se chama A Casa, portanto este tem assim, algumas informações. Este livro é, no essencial, uma compilação de artigos de jornal publicados no La Stampa
entre 1968 e 1970. A Natalia Ginzburg tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje, embora fosse uma pessoa adulta, coisa que eu não sou. Mas ao qual podemos todos aspirar, não é? Sermos adultos. Não desta maneira. Acho que desta maneira não vai. Acho que desta maneira não vai dar. Achas que não? Acho que não vai dar. Ela já tinha uma experiência. Mas o que é que queres dizer com adulto? O que é que para ti quer dizer adulto? Há duas coisas. A presença da ideia de que está a envelhecer, ou de que agora que o futuro vai ser esse, que, portanto, de certa maneira, o essencial da vida dela, ou do que ela tinha para fazer, já estava feito. E, de facto, isto é uma pessoa que... Ela nasceu em 1916, tinha 52, 53. Mas ela teve uma experiência, da guerra muito... Ela é judia, de família, tinha a experiência da Segunda Guerra. O primeiro marido, com quem teve 3 filhos, incluindo o Carlo Ginzburg, o historiador, o primeiro marido tinha sido preso e torturado e morto na prisão, em 1944. E, portanto, já os escritos das Pequenas Virtudes são os escritos de uma pessoa que viveu coisas que eu não vivi, claro. Que a gente dificilmente imagina e que não é choradeira a falar sobre isso. Não é? Porque felizmente... Sim, exato. Bom. Pois, porque a gente não sabe necessariamente aquilo que vem aí. Claro. Ela tem, nas Pequenas Virtudes, tem um texto muito famoso chamado Ele e Eu, sobre ela e o marido, na verdade sobre o segundo marido, não o primeiro. Eu reparei ontem, fiz alguma pesquisa sobre isto, porque enfim fiquei intimidadíssimo com esta coisa de falar sobre sem razão livros, nenhuma, mas e descobri mas eu descobri uma coisa que eu acho que já tinha descoberto, só que eu já estou numa idade em que descubro as coisas várias vezes, porque descubro, depois esqueço-me e depois volto a descobrir. E isso é uma maravilha, na verdade. Sim, é quase um deslumbramento. Claro sim, deslumbras-te várias vezes. Ontem descobri uma coisa que acho que já tinha descoberto, que é que o segundo marido dela morreu com 49 anos em 1969, ou seja, portanto, exatamente em que ela escreveu no meio destas crónicas. E há um tom aqui, há um tom amargo, há um tom cansado, há um tom farto. Há uma crónica que eu gosto particularmente, que se chama Vida Coletiva. Vou só ler o primeiro parágrafo. Diz assim: para ser sincera, a minha época só me inspira ódio e tédio. Não sei se é porque me tornei velha, retrógrada, entediada e hipocondríaca, ou se o que sinto é um ódio legítimo. Acredito que muitos da minha geração se façam a mesma pergunta. E ela prossegue com esta atitude e depois diz uma coisa que me tocou bastante. Diz assim: mas parece-me ainda mais piegas e ainda mais censurável a postura inversa, ou seja, que nos obriguemos a amar e a seguir todas as novidades que aparecem. Essa é uma ofensa ainda maior à verdade, pois significa ter medo de mostrar como estamos agora, ou seja, cansados, amargos, já imóveis e velhos. Significa ter pavor de sermos deixados de lado, ter pavor de sermos rejeitados com as nossas lamúrias inúteis nos nossos reinos em ruínas. Eu já falei do Moretti, mas não cheguei. Já falei do Moretti, mas não cheguei a dizer porquê. E há duas coisas do Moretti aqui. Aliás, enfim, há N. Mas uma é que eu não gostei nada do último filme do Moretti, que se chama O Sol do Futuro. E foi uma decepção grande. E há um tom amargo, amargo e velho, e para mim repetitivo no filme. E este livro, ou este texto, ou esta passagem, dá-me uma certa reconciliação, um certo olhar sobre o filme do Moretti, que é um filme de um gajo resingão velho e tal. Aquela cena mas pior do que ser velho e resingão é fingirmos que não somos, é não termos a coragem de sermos aquilo que somos, que é se calhar não estar nada entusiasmados com o presente ou com o futuro ou com as novidades. E isso está muito presente neste livro. A outra coisa é este texto da casa, eu ia-me referir a isso. Eu li isto, ela está à procura de casa, o texto tem alguma coisa sobre a relação dela e do marido, porque ela tem sempre uma ironia subjacente, da maneira como fala. Mas muito subtil, muito subtil, da maneira como fala dela e da relação dela com
com o marido, eles estão à procura de casa, enfim, ela faz muito troça de si mesmo, de uma maneira subtil. Está à procura de casa e depois há um personagem que é um tipo que vende casas e que vem com uma conversa ou com um registro de entusiasmo e de entusiasmo pelo consumismo e tal, completamente ridículo, e eu olhei para isto e pensei, mas isto é o Moretti, isto está no Crediário, no primeiro episódio, no Crediário são três histórias, e na primeira ele anda a ver casas. É verdade. Aliás, parênteses que eu agora não vou desenvolver, ele mete lá uma referência explícita ao close-up do Kiarostami, que eu na altura não percebi, não está na minha tese de doutoramento, porque eu não percebi. Mas quando ele diz que anda a ver casas porque quer filmar, aquilo é uma referência direta ao close-up do Kiarostami e vale a pena explorar isso. E nesse filme ele vai ao sítio onde mataram o Pasolini. E ela também entrou num filme do Pasolini, a Natália isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Mas eu achei esta coisa achei este personagem está lá no Moretti também. E disse à minha irmã, eu acho que isto tem muito, eu acho que o Moretti pensou neste texto quando fez aquilo. E ela disse, tu agora achas que tudo tem a ver com o Moretti. Mas eu fui à internet e efetivamente quem é a autora preferida do Moretti? É Natália Ginzburg. E o que é que o Moretti fez ano passado pela primeira vez, não tive a ocasião de assistir, ensinou uma peça de teatro. De quem? Da Natália Ginzburg. Portanto, a minha irmã... Sentes-te vindicado. Sinto-me vindicado. Portanto, um amor grande pelos textos da Natália Ginzburg, mesmo por aqueles que eu não gosto muito. mas se calhar esses com os quais tens uma relação mais difícil serão aqueles que te desafiam também mais ao longo da vida, porque como disseste, agora quando lês, estás com a mesma idade do que quando ela os escreveu. Mas eu li isto recente. Aliás, eu hoje trouxe aqui livros que não são antigos na minha biografia, são livros que eu li nos últimos 2 ou 3 anos. Mas este da Natália Ginzburg está cheio de notas. Está cheio de post-its. Porque foi quase um livro de trabalho. É um bocadinho uma luta, um bocadinho também a ideia não concretizada de que podia escrever sobre esta relação entre a Natália Ginzburg e o Moretti, ou pelo menos a forma como eu vejo, como para mim um livro destes deita luz sobre o filme, ou me permite ter uma relação diferente com o filme do Moretti. Mas é interessante trazer um livro que te ofereceu alguma resistência ou com o qual tu não te entendeste sempre bem, porque às vezes esses são aqueles muito perfeitinhos, como estavas a dizer, que pronto, isto é perfeito, é ótimo, é maravilhoso, é belíssimo, pronto, está ali arrumado. Estes perduram se calhar mais também um dos no pensamento. Se eu trouxesse o outro, As Pequenas Virtudes, que eu recomendo muito que toda a gente leia, que já dei muitas vezes a muitas pessoas. Talvez eu não conseguisse dizer nada, porque vou achar o livro demasiado tão perfeito, o que é que se vai acrescentar a isso? Mas há uma coisa que eu não sei se faz sentido, mas faz parte também da minha relação com os textos da Natália Ginzburg. Eu ouço uma amiga minha, quando leio a Natália Ginzburg, parece que é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa específica, porque tem uma mistura de um sentido prático das coisas, de uma evidência, de uma inteligência prática das coisas, com não se levar demasiado a sério e troçar de si e das pessoas de quem gosta, e pronto, isso também faz parte da maneira como eu acabo por me relacionar com os textos da Natália Ginzburg. Há até uma especulação de que o personagem que o Moretti encarna nos seus primeiros 5 ou 6 filmes, Michele Apicella, que o nome Michele, que é o do próprio Moretti nesses filmes, seria uma referência ao caro Michele da Natália Ginzburg. Não está confirmada esta suspeição. Tem um ensaio ainda por escrever sobre essa relação. E por falar em livros mais de luta ensaísticos, e mais ensaísticos, passamos para Ricos e Pobres no Alentejo, uma sociedade rural portuguesa, um livro de José Cotileiro, que se tornou um clássico da antropologia portuguesa. Liga-se com... E foi reeditado agora há poucos meses. Eu li-o há relativamente pouco tempo, 2 ou 3 anos, e houve uma amiga que me deu agora no Natal, quando foi reeditado. Este livro estava esgotado. Eu li-o numa edição de uma biblioteca, ou seja, eu fui à biblioteca, requisitei-o e li-o,
E, portanto, este livro não tem marcas nenhumas, porque o exemplar que eu tenho aqui recebi-o na semana passada e o exemplar que eu li não era Está na este. biblioteca, não é? E não podias deixar marcas. Eu não sabia grande coisa sobre o Cutileiro, na verdade. Eu tinha um pouco... Eu não leio o Expresso. Há muitos anos. Eu não gosto do Expresso. O Cutileiro escrevia no Expresso, portanto eu não o lia. O Cutileiro estava associado na minha cabeça ao Durão Barroso, que não é assim uma grande carta de recomendação. Este livro é um livro que eu adoro. Isso era a parte cronista, não é? Não era a parte académica. Sim, bem, mas a parte académica quase não existe, pois, porque o Cutileiro fez um livro notável, fez uma pesquisa, fez uma investigação de doutoramento. Portanto, ele nasceu em 34, o doutoramento, a pesquisa dele é feita entre 63 e 65, exato. Ou seja, tinha 30 anos. E não sei quando é que ele defendeu a tese, mas deve ter sido no final dos anos 60, portanto 30 Sim, a primeira edição anos. sai em 71. A primeira edição em livro, em inglês, sai em 71. Exato. E é alucinante para mim que uma pessoa de 30 e poucos anos faça uma coisa destas, não só pela profundidade, mas pela inteligência, pela capacidade de escrita. Pá, ele é um escritor espantoso. E para mim, eu gosto mais, eu depois já li mais coisas do Cutileiro. Eu acho que gosto mais deste Cutileiro, de certa forma, disciplinado pelo rigor de estar a fazer umas provas académicas, mesmo com o que isso pode ter de árido, do que o Cutileiro mais velho, que escrevendo muito bem, tem às vezes, para mim, um bocadinho de deslumbramento com o próprio efeito literário. Pá, e o Cutileiro aqui é um Cutileiro de uma maldade muito grande, de uma ironia subreptícia. Pá, e aconteceu várias vezes ler um parágrafo primeiro em chave académica, como quem está, e depois perceber que havia ali um segundo nível, subtexto, uma graça. E também me aconteceu ler pedaços disto a amigos, e chorar a rir. Quer dizer, não consegui parar de rir. Este livro fala sobre relações entre classes. É a estrutura social do Alentejo, no fundo. Sim. Acho que é Estremoz. É Monsaraz. Mas ele nunca nomeia, não é? Ele chama-lhe Vila Velha. Vila Velha. Fala sobre... Mas em vez de falar apenas... Ele estratifica, ou seja, as classes sociais não são apenas ricos e pobres, mas eu acho que a escolha é muito feliz do título Ricos e Pobres, porque... É logo dar os nomes às coisas, não é? Exato, e as pessoas, é um estudo etnográfico, as pessoas não falam em termos de classes sociais, as pessoas falam em termos dos ricos e dos pobres. Os pobres pensam nos ricos como ricos e os ricos pensam nos pobres como pobres. Quando pensam, não é? Quando pensam. E o Cutileiro fala sobre essas relações de classe nos vários níveis, na relação com o poder político, mas num nível também, por causa do estudo etnográfico, também num nível quase íntimo. Ou seja, isso permeia a análise toda sobre as relações pessoais. E depois há uma coisa que eu tinha quando estudei Sociologia. Eu fui um estudante entusiasmado de Sociologia, não fui um estudante neutro, mesmo que depois não me tenha tornado propriamente um sociólogo. Há uma coisa, quando a gente começa a estudar Sociologia ou Antropologia ou Ciências Sociais, acho que nos casos mais felizes, nós começamos a ver a realidade à nossa volta, com coisas que eram óbvias e nunca tínhamos reparado. De repente tens uma matriz para ler as coisas, repente, não é? E achas que tem... E a gente depois até gozava com isso, porque há muito jargão, por exemplo, no Bourdieu, que é um autor que eu gosto imenso, mas há assim uma coisa de que, como se o sociólogo visse as coisas que os outros não... Ou seja, todos vocês fossem uns tolos que andam para aí que não veem nada, são mais ou menos autores. E o sociólogo tem a ruptura epistemológica com o senso comum e tal. E a gente depois gozava com isto, não é? Mas, de facto, para mim, este livro, falando sobre as relações sociais no Alentejo dos anos 60, diz coisas que permitem olhar à nossa volta e dizer, isto é muito parecido ainda. Vou falar de 2 pontos. Um parece muito óbvio, mas tem a ver com as relações amorosas, que ele diz que as relações amorosas há liberdade de escolha de parceiros, mas essa liberdade de escolha de parceiros opera dentro dos estritos limites das classes sociais.
E depois faz uns apontamentos que são mesmo de uma maldade subtil. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho isso para aqui. Eu adoro que tu usas a expressão maldade a partir de um trabalho académico, mas ele científico, diz assim, não sei, só houve 2 casos de homens ricos que casaram com 2 mulheres de classes sociais abaixo. Em ambos os casos, porém, os dois, eles tinham uma ligeira deficiência intelectual que estaria tornado difícil casarem-se com uma pessoa do mesmo meio. Portanto, maldade. Mas estas coisas não... Confere, e estas coisas nunca aparecem, o Cotillard nunca se está a rir, e estas coisas aparecem muito, e são algumas descrições são extremamente divertidas, e o olhar sobre as relações entre ricos e pobres, para mim, serve muito ainda para olhar para as relações entre ricos e pobres. Eu acho que, sobretudo, uma espécie de cinismo. Ele retrata a boa vontade, a benevolência dos ricos, muitas vezes, como uma forma de exercer poder sobre as pessoas com quem estão a ser benevolentes, e também uma forma de valorizar a sua própria imagem perante os seus próprios olhos, e ao mesmo tempo os pobres, ainda por cima estamos a falar de uma sociedade autoritária, sem direito de voto, sem sindicatos, portanto os pobres, as maneiras dissimuladas de fingirem que seguem as indicações, as instruções ou as obrigações que lhes são impostas pelos mais ricos. E depois há uma parte sobre, eu acho que também isto me tocou em níveis pessoais, há uma parte sobre os homens que não casam. Os homens que não casam, que não constituem família, não têm filhos. E ele diz que... Achaste que ele estava a falar para ti? Achei que estava. Ele explica que a moral sexual impõe normas rígidas a ambos os géneros. Às mulheres, porque elas, enfim, têm de seguir, têm de ser castas e puras até o casamento, e depois têm de ser fiéis. E os homens têm de fazer 2 coisas: prover à família, nisso é que assenta a honra, e garantir que as mulheres não os traem. Tanto assim que o maior insulto que há para um homem é ser tratado de corno. Não é? O homem que não casa é um homem que se subtrai a estas obrigações sociais, tanto a de prover a uma família, quanto a de garantir que a sua mulher e as suas filhas não põem em causa a sua honra, não põem em causa essa ordem social, e além disso ainda constitui um perigo para a ordem social geral, uma vez porque é um homem à solta. E, portanto, ele diz assim, portanto, diz que o homem só atinge a maturidade quando casa, e o homem que não chega a casar não assume as responsabilidades plenas da maturidade, e por conseguinte é, em certa medida, menos homem. Então é outra explicação para tu ainda não seres adulto. Exato, é uma das principais, e diz assim: os celibatários de idade avançada são olhados com um certo dó e chegam até a suscitar desdém e troça. O desdém que provocam a impressão de que existe algo de bizarro na vida de um celibatário de meia-idade são comuns a todos os níveis sociais e resultam da sensação de que, por qualquer razão, um celibatário não arca com a plena responsabilidade do homem adulto, isto é, do casamento. Epá, eu adoro este livro. O livro dá trabalho a ler porque é uma tese de doutoramento. O Cotillard não quis fazer carreira académica depois do 25 de abril. Então deve ser raros casos em que uma tese de doutoramento se lê sem grande custo, ou grande dificuldade, ou grande sacrifício. Eu acho que se lê com... para mim é um deslumbramento com a inteligência, é um deslumbramento com a inteligência, é um deslumbramento com a capacidade de juntar anedotas, casos, com uma estrutura conceptual, ou seja, não é apenas não é uma mera coleção de anedotas. E não sei se há muitos trabalhos sobre a sociedade portuguesa que abram tanta cabeça, que permitam ver. E é uma coisa, fala de um país de há 60 anos, de uma coisa remota, mas parece que, olhando para essa coisa remota, eu percebo mais sobre a sociedade que tenho à volta. Sei lá, pôs-me a pensar, os meus amigos, tenho algum amigo que se tenha casado com uma pessoa de outro meio social? Zero. Zero, não é? Portanto, há certas regularidades que nós fazemos, que nós seguimos voluntariamente. É aquela coisa da descoberta que a sociologia ou a antropologia
permite-se, mas pronto, o Cotileiro, além disso, nota-se que isto com 30 e tal anos, mas já era um tipo com o mundo, era um tipo culturalmente, era um tipo já muito lido sólido, e muito vivido. E era um grande escritor. E era um grande escritor. Por falar em grandes escritores, Exato. Passamos para a tua terceira escolha, do Rubem Braga, é uma antologia de 99 crónicas. Desculpem tocar no assunto, nesta edição da Tinta da China, feita pela Clara Roland e pelo Abel Barros Batista, a escolha. O Rubem Braga é um dos grandes escritores brasileiros do século XX, mas tem uma particularidade. Quase todos os grandes escritores brasileiros do século XX e poetas foram bons cronistas, ou uma parte deles foram bons cronistas, mas o Rubem Braga é capaz de ser o único que era exclusivamente cronista, ou seja, ele é um grande escritor, mas ele só se dedicou à crónica. Portanto, de certa maneira, há muitos cronistas bons, mas ele é uma espécie de quase cronista por antonomasia do cronista brasileiro, não é? Tu descobriste quando viveste no Rio ou já conhecias? Não conhecia. Aliás, assim, há algumas coisas que eu me pergunto se não conhecia, porque na minha geração, ou seja, na nossa geração, não eram autores que fossem presentes em Portugal. Na altura dos blogs era mais o Nelson Rodrigues, não é? Não, mas mesmo antes disso, seja, nós não crescemos, mesmo o Nelson Rodrigues. Quando nós descobrimos o Nelson Rodrigues no princípio do século XXI, ele não estava editado em Portugal. As edições eram brasileiras. E parecia uma novidade. Nunca, não tínhamos falado, não tinha ouvido. Não estava editado em Portugal. E depois percebi que o Nelson Rodrigues já tinha tido alguma repercussão em Portugal, talvez nos anos 60. E eu, Rubem Braga, pergunto-me se é um bocadinho o mesmo caso, porque eu, nos anos 80, 90, 2000, eu não me lembro de alguma vez ouvir falar do Rubem Braga. Mas talvez já fosse conhecido em Portugal antes disso. Eu estive no Rio de Janeiro, entrevistei o João Moreira Salles, que é uma pessoa que enfim, sou grande fã dos filmes, grande fã da revista Piauí e grande fã dele pessoalmente. E às tantas ele falou-me do Rubem Braga e eu não... O nome dizia-me qualquer coisa, mas não... E fui e comprei uma coleção de 200 crónicas, li 2 ou 3, ficou na estante. A maior parte dos meus livros estão à minha espera. Seja, não... E depois... que é também para isso que eles servem, é para estar à nossa espera. Sabemos bem e depois, já há 2 anos, ou coisa parecida, saiu esta edição e eu peguei, é mais pequena do que as 200 crónicas, e o que é que eu posso dizer sobre isto? 2 coisas. A primeira é que eu acho que escolhi 3 livros, não foi voluntário, mas também não foi totalmente... Quer dizer, não foi propositado, mas também não estranho nada que seja assim. São 3 autores melancólicos. São 3 autores irónicos, então são 3 autores melancólicos. E atentos às pequenas coisas do cotidiano. Atentos às pequenas coisas do cotidiano, é verdade. O Rubem Braga nasceu e morreu praticamente nas mesmas datas da Natália Ginzburg. O Braga nasceu em 13, morreu em 90. A Ginzburg nasceu em 16, morreu em 91. São só textos de jornal. A ideia que esta coletânea dá, porque eu depois ainda não li a outra, é que ali nos anos 50 ele teve um período realmente abençoado, uma coisa impressionante. Nós temos uma coisa um bocadinho parecida com isso, que é o Miguel Esteves Cardoso. Nos anos 80. Não, e 90. Ainda hoje. Eu não leio todos os dias, acho que lesse todos os dias não ia gostar. Mas quando às vezes ele acerta... Às vezes leio, e é um gênio. Acho, e é uma novidade sempre. Enfim, mas o Braga, claro, não posso comparar o Miguel Esteves Cardoso com o Braga, não quero, mas há aqui algumas crónicas. Eu vou só mencionar 3 ou 4. Há uma que é do título, desculpem tocar no assunto. Eu não faz sentido resumir. Eu não vou lá resumindo os temas, porque o que menos importa, o Braga é um poeta. Quer dizer, estas prosas são... A dada altura ele diz que um pavão é um arco-íris de plumas. Sim. É extraordinário. Mais poético. O Braga... Um arco-íris de plumas é maravilhoso. Mas tem desculpem tocar no assunto, que é sobre o facto de termos cada vez mais... o nosso universo está cada vez mais composto de pessoas mortas do que de pessoas vivas.
que é um assunto realmente incómodo. E, portanto, e vamos riscando os nomes no caderninho azul, não é? Nós é apagar. E o nosso universo, realmente o meu universo mental, agora já está bastante povoado. Eu já estou bastante acompanhado de pessoas que não... Tu, por exemplo, eu tenho um problema, às vezes, que eu tenho números de telefone de pessoas que entretanto, morreram na minha lista e eu não consigo apagar. Mas tu és mais sentimental. Sou. Eu sou mais bruto, mas isso não quer dizer que essas pessoas não andem muito aqui na minha cabeça. Tem uma coisa chamada o crime de plágio perfeito, que é uma história lindíssima sobre o plágio que ele... Enfim, eu acho que o leitor tem de ler sobre os plágios que ele fez do Drummond. E tem uma coisa chamada Os Portugueses e o Navio, sobre conversas com choferes de táxi portugueses no Rio de Janeiro. Há um encantamento que para mim também, por ter vivido no Rio, embora tenha vivido no Rio num período completamente diferente. São os mesmos espaços, Rubem Braga, mas os bairros eu reconheço-os, então nisso há prazer. E depois há uma crónica que é um tema muito tipo Pedro Mexia, que se chama O Senhor. Estava-te a falar da melancolia, lembrei-me logo do Pedro também. Isto é uma crónica escrita quando o Braga tinha 37 ou 38 anos e há uma jovem que numa roda de pessoas se dirige a ele, Braga, como o senhor, em vez do tratamento por você. E isso dói-lhe. E ele escreve uma crónica que talvez seja a que eu mais gosto deste livro. Sim. Que na verdade nos dói a todos. A primeira vez que somos tratados por o senhor ou a senhora, não é? Sim, eu por acaso li, na altura em que o livro saiu, e há algumas frases e formulações que ele tem absolutamente extraordinárias. Mesmo quando a diferença entre um escritor que deixa a obra feita, um romance, ou o cronista, que é muito mais nómada, não é? Nunca está no mesmo sítio. Ele diz isto: há homens que são escritores e fazem livros que são como verdadeiras casas e ficam. Mas o cronista de jornal é como o cigano que toda a noite arma uma tenda e pela manhã desmancha e vai. Acho que isto é uma definição absolutamente... Bom, a crónica é um género particularmente trabalhado no Brasil do século XX. Né? Ainda existem restos disso. Ainda há alguns. Prata, eu adoro o Prata, mas só descobri que adoro o António Prata, que escreve na Folha de São Paulo. Só descobri que adoro o António Prata há 1 mês e meio. A sério? Sério. Olha, por um bocadinho dava-te uma dica, já não é preciso. Não, gosto imenso do Prata. É muito bom. Mas é isso, ainda vem... E há qualquer coisa uma continuação da Clarice Lispector, das também. crónicas também, não é? Que as coisas que escrevem crónicas, aparentemente a partir de nada. Hoje não vou escrever nada. Enfim, a primeira crónica deste livrinho, do Desculpem Tocar no Assunto, é uma crónica a insultar os leitores pelo incómodo de ter de escrever uma crónica e deles estarem ali à espera que ele escreva uma crónica. Sim. Ele depois ganhou esse estatuto, não é? As pessoas esperavam a crónica dele. E depois, não é só a atenção aos pequenos detalhes do cotidiano, às vezes são pequenas, o Miguel Esteves Cardoso também é muito bom nisso, pequenas pormenores. Por exemplo, ele a dada altura está a descrever a chegada do outono. É isso, eu tenho isso aqui. Ele diz assim, chegou às 13h48, talvez no dia 12 de março, talvez, ou seja, o dia é incerto, mas a hora é precisa. Eu acho isto é fabuloso, é genial. Ele diz que tinha apanhado o bonde do autocarro. Sim. Eu havia tomado o bonde na Praça José de Alencar. E quando entramos na Rua Marquês de Abrantes, parênteses, eu morava ao lado da Rua Marquês de Abrantes. Pronto, eu quando li não imaginei, tu devias estar a imaginar o sítio, não é? Rumo de Botafogo, o outono invadiu o reboque. Invadiu e bateu no lado esquerdo da minha cara sob a forma de uma folha seca. Atrás dessa folha veio um vento, e era o vento do outono. Muitos passageiros do bonde suavam. No Rio de Janeiro faz tanto calor que depois que acaba o calor a população continua a suar gratuitamente e por força do hábito durante 4 ou 5 semanas ainda. Fabuloso. E ele oscila entre isso, não é? Que é hilariante, com momentos
líricos, Sim, quando ele vai atrás de uma borboleta amarela, não é? Durante imenso tempo. Esse é incrível também. São várias crónicas, não é? Assunto que a mim não me interessa porque tenho interesses muito limitados. Borboletas amarelas. Mas de repente lês a crónica e vais atrás dele, atrás da borboleta amarela. Nabokov com as borboletas. Mas isso seria para outro programa. Exatamente. E eu sei que a conversa é como cerejas. Infelizmente não temos borboletas amarelas por aqui, mas vamos ter de terminar. Recordamos os nossos ouvintes de que falámos de Nunca Me Perguntarás, de Natalia Ginzburg. Podem encontrar esta edição na Relógio d'Água, com tradução de Ana Cláudia Santos. Ricos e Pobres no Alentejo, uma sociedade rural portuguesa, de José Cotileiro, está disponível na imprensa nacional Casa da Moeda. E Desculpem Tocar no Assunto, Ruben Braga, uma edição tinta da China. Em relação a este episódio, a edição foi do Tiago Orato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free, e a coordenação de podcasts do público é do Amilcar Correia. Ivan, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado pelo convite. E Isamar, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.